Graça e paz. Vamos iniciar o nosso culto. Com um prelúdio. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor seja com vocês, amém? Hoje de manhã eu falei que nós temos que vir à igreja hoje, domingo à noite, para adorar a Deus, porque num dia como esse, um domingo como esse, Jesus Cristo ressuscitou e venceu a morte, e nós também vencemos. Estamos aqui por isso, né? Isso é um culto, é uma festa, é uma celebração de adoração a Deus. Então alegre o seu coração. Como está escrito, a morte foi vencida, irmãos, e ela será totalmente um dia destruída. Em um dia como esse, nosso Senhor venceu por nós. Vamos nos colocar de pé nesse momento e vamos ler juntos o Salmo 16. Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja lê os versículos pares. Salmo 16. Diz bem assim a palavra do Senhor: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio.
Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Nesse instante vamos cantar um hino, porque em sua presença há alegria, irmãos. Eu quero convidar a nossa irmã Bia para fazer uma oração e pedir a Deus que nos ajude a adorá-lo em sua santidade, que Ele nos ajude
a dirigir o nosso coração completamente para Ele, nesse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, gratidão, Senhor, por estar aqui, Pai, unidos para podermos orar. Gostaríamos de agradecer pelo nosso dia, Senhor, pela saúde, pela proteção, pelos livramentos, pelo Senhor sempre nos proteger, nos guardar, nos livrar de todo mal, Senhor. Amém, Senhor. Abençoa por nos trazer aqui na Tua casa agora de noite, Pai. Abençoa o pastor que vai passar a Tua mensagem. Ajuda para que a gente consiga compreender e praticar no nosso dia a dia. Amém, Senhor. Abençoa a semana que vai se iniciar, Pai. Que o Senhor nos ajude a professar a Tua fé diante de todas as pessoas, Pai. Amém, meu Deus. Conduza-nos, nos guarda, nos leve para casa, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se sentar, igreja. Está escrito no Salmo 51, do versículo 1 até o 3, essas palavras que Davi pronunciou no contexto do seu pecado com Batseba, da sua tristeza, mas também da sua confiança de que é Deus quem nos perdoa e apaga nossos pecados. Salmo 51, do 1 ao 3, diz bem assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Meu irmão, minha irmã, se nós confessarmos nossos pecados ao Senhor Deus, se nós não formos hipócritas diante dele, mas verdadeiros, e reconhecermos que temos pecado contra o Senhor, Ele certamente, se você pedir a Ele em nome de Jesus, Ele vai apagar os nossos pecados. Ele vai apagar, Ele vai purificar o nosso pecado, vai lavar completamente a nossa alma. Então, confesse, reconheça que nosso pecado está sempre diante de nós, mas também entenda que Deus é bom e Ele é misericordioso e Ele totalmente, completamente apaga o nosso pecado por causa do Senhor Jesus Cristo. Nesse instante nós faremos um momento de oração, teremos um louvor mais uma vez, um hino, depois uma oração silenciosa, e nosso irmão Michel, o presbítero, vai quebrar essa oração silenciosa com uma oração audível. Então vamos nos colocar de pé mais uma vez e vamos cantar a Deus esse hino em nome de Jesus. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor estende aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, as minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou.
pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Nesse momento, feche seus olhos, ore a Deus, confesse seus pecados sinceramente, como diz a música, e em seguida o irmão Michel fará uma oração audível. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por estar aqui nesse momento, orando, engrandecendo o teu nome, reconhecendo que tu é um Deus bondoso e misericordioso, Senhor. Ó Deus amado, perdoa nossos pecados, ilumina nossas vidas, nos protege, nos livra do mal, Senhor. Recebe as nossas orações como aromas suaves às tuas narinas, Senhor. Ser conosco, Senhor, ser aqui com a tua igreja, ser com cada família aqui representada, Senhor. Perdoa nossos pecados, nos livra de todo o mal, Senhor. Que tua graça, que tua bondade, que tua misericórdia seja sempre conosco, Senhor. Nos guiando nos teus caminhos, nas tuas palavras, nas tuas pisaduras, Senhor. Obrigado por tudo que tu faz por nós, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia, pelos livramentos. Obrigado por aqueles irmãos que não estão aqui, ser com cada um deles, Senhor, ser com aquela família que está aqui, com todos que aqui estão, Senhor. Ó Deus, perdoa, Senhor, nos livras e nos guia nos teus caminhos. Em nome do teu Filho amado Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Vamos louvar o Senhor. Quero convidar o grupo de louvor. Vamos mais uma vez louvar ao nosso Deus. Aqueles que puderem ficar de pé para louvar o nosso Deus, nós vamos cantar com muito amor ao Senhor, porque o Senhor é o nosso tudo, e Ele está aqui para nos ouvir, o nosso louvor e a nossa adoração. Amém. Cante ao Senhor, Cristo, tu és tudo. Aleluia. És o Pai que vem pra me abraçar quando volto para o meu lar. És o bom pastor que vai me encontrar
seu caminho não sei mais achar. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és Jesus Cristo, tu és o semeador. Cristo, tu és Jesus Cristo, tu semeador do meu Pai, de preço, de grande valor. Cristo, Cristo, tu és tu. Sim, Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és sim, tu és Jesus Cristo, tu és de preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Jesus Cristo, tu és o semeador do meu pastor, de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Sim, Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo. Sim, tu és tudo. Aleluia. Amém. Glória a O Deus. Senhor é o nosso tudo. Ele está conosco. E por isso podemos descansar diante de qualquer situação. Porque nós temos um Senhor que é tudo para nós. Vamos louvar mais uma vez ao nosso Deus com muito amor no coração. Entregar para Ele tudo aquilo que nos aflige. E descansar no Senhor. Amém.
é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. O Senhor está conosco. Podemos descansar nesse amor. Vamos cantar ao nosso Deus. Aleluia. Minha alma está segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Aleluia, porque temos um Deus que podemos descansar diante de qualquer tribulação. Aleluia. Vamos cantar com muita alegria ao nosso Deus, porque Ele é a razão da nossa vida, porque Ele está aqui para receber o nosso louvor com muito amor no coração. Esse é o momento dos dízimos e das ofertas. Amém. Ó Jesus, me ajuda nossa alegria. Meu Diga então. Então,
Amém, aleluia. Muito obrigada, Senhor, porque Tu nos ama, Pai. Muito obrigada porque Tu estás aqui conosco, Senhor, porque em Ti podemos descansar. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso tudo, Senhor. Que possamos sempre, Senhor, estar gratos pelo Teu imenso amor por cada um de nós. Esteja, Senhor, com cada um que aqui está, com cada família aqui representada. Que o Senhor possa ser sempre, Senhor, o motivo de toda adoração. Te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque Tu és digno de toda a nossa honra, de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Muito gratos somos, Senhor, pelo Teu amor. Obrigada pelos dízimos e pelas ofertas. Amém. Podem sentar, meus irmãos. A respeito dos louvores, está escrito no Salmo 149. Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louve-lhe o nome com flauta, cantem salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo. E de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os santos. Aleluia. Meus irmãos, nesse instante eu quero convidar aqui à frente as crianças. Nós vamos orar por elas, elas vão para a salinha. Hoje quem vai orar, mas oração também. Hoje quem vai orar é uma criança, tá certo? Michele vai orar o Pai Nosso, nós vamos orar com ela, amém? Michele, vamos? Boa noite, vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém, Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, amém. Irmãos, eu queria mencionar aqui alguns visitantes, né? Albanice, irmão Cláudio, Michele, obrigado. Irmão Cláudio, Francineide, Sivaldo e Rosa, Vilma e Sérgio. Errei o nome de alguém, não? E também hoje é aniversário do nosso irmão Diácono Luiz. Parabéns, meu irmão, Deus te abençoe, viu? E também é aniversário de casamento, né? Dos irmãos Rosa e Rose e Adoniran. Amém. Eu quero convidar aqui à frente nosso irmão, o presbítero Sérgio Henrique, que já é bem conhecido por todos, né? Pode vir, irmão. Ele tem servido a Deus ali na Igreja Presbiteriana Central, né? Hoje, Natal, né? Nós
sempre somos agraciados com como Deus o usa para abençoar o seu povo. E vamos orar pelo irmão agora, para que o Senhor possa usá-lo, né? Não é ele que pode abençoar vocês, é somente o Espírito Santo que pode. Então vamos pedir a Deus que use o seu servo e que ele também deixe nosso coração preparado para receber a sua palavra santa. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, em que teu povo se reúne diante da tua palavra, Senhor. Fomos já aqui abençoados com louvores, com orações, com a leitura da tua palavra. Agora te pedimos que o Senhor use o teu servo para nos ensinar a tua santa palavra, para edificar, meu Deus, a tua igreja, para repreender, para fazer a tua vontade, Senhor, não a nossa vontade ou a vontade dele, mas a tua vontade. Nós te pedimos que o Senhor fale conosco pela tua santa escritura, nos abençoa, em nome do Senhor Jesus, é o que pedimos e te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Meu irmão, Deus te abençoe, viu? Deus abençoe. Pode ligar. Amém. Amém. Meus queridos, eu quero... sim, tá ligado, né? Não, tá desligado. Eu quero saudar os queridos irmãos com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É sempre uma alegria, não é, estar aqui com os irmãos, não é? Temos irmãos aqui muito queridos e nós louvamos a Deus. Fico feliz pela vida do pastor Henrique, pela vida da nossa irmã Pamela. A gente se conheceu muito cedo, não é? Na igreja presbiteriana do Natal. Pamela, ali juntamente com Patrícia, com os irmãos ali, a gente fazia parte ali da mocidade da igreja. E como é bom, né? Hoje ver Pamela, né, casado com o pastor Henrique, não é? E louvado seja Deus. E os demais irmãos, né, estão aqui, né? Os irmãos da igreja presbiteriana do Natal, né? Eu disse até o pastor Ítalo, que é o pastor da nossa igreja, estaria aqui hoje à noite, eu sempre digo, né? E aí eu sempre trago os irmãos também comigo, né? Para não ficar sozinho. E o irmão Cláudio, o irmão Cibaldo, a irmã Rosa, a irmã Francineide, estão ali conosco. Amém? Meus queridos, nesta noite eu quero meditar com você na palavra de Deus, na carta de Paulo a Filemon. Carta do apóstolo Paulo a Filemon. É bem curta, não tem nenhum capítulo, são 22 versículos, não é? Então é uma carta muito pequena, mas que tem um valor muito grande, amém? Diz assim a palavra de Deus, queridos: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé
se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mas mesmo para que em teu lugar me sirva nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que eu recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Pai, nós queremos te dar graças, ó Senhor, por tua palavra. Queremos louvar o teu nome, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós, muitas vezes, Senhor, não entendemos os teus propósitos, mas o Senhor tem o domínio de todas as coisas aqui na terra, e as nossas vidas estão diante de ti. Ó Pai, ainda que nós não entendamos no momento as coisas que nos acontecem, mas lá na frente vamos entender tudo, porque o Senhor faz todas as coisas para o nosso bem. Por isso nós queremos te dar graças, ó Senhor, por tudo. Abençoa-nos, edifica-nos por meio da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse é um texto maravilhoso da palavra de Deus. Essa é uma carta pastoral, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a um servo do Senhor. Os personagens aqui são Paulo, Filemon e Onésimo. Essas três pessoas se envolvem nesse momento tão importante. Onésimo era um escravo que servia ao seu senhor, um homem crente,
um homem cristão, um homem que ajudava as pessoas, um homem que era bem quisto na comunidade cristã. E ali ele tinha um escravo, porque naquela época existiam em torno de 60 milhões de escravos no Império Romano. E existiam os senhores e os escravos. E os escravos, meus queridos, eram uma espécie de ferramenta na mão de seus senhores. E existia um dos escravos que servia um homem chamado Filemon. E esse escravo se chamava Onésimo. Um certo dia, Onésimo, que tem a palavra no seu significado útil ao seu Senhor, esse homem decide fugir. Ele foge do seu senhor Filemon. E não somente foge, mas alguns estudiosos dizem que ele leva uma certa quantia de seu senhor. E ele sai como escravo fugitivo. E meus irmãos, pela providência divina, esse homem vai a Roma. Ali em Roma estava preso o apóstolo Paulo, em prisão domiciliar. Foi a primeira prisão de Paulo, e esta carta é uma das cartas da prisão de Paulo. Filemon, que residia em Colossos, então o seu servo, escravo, Onésimo, sai da sua região e vai para Roma. E lá em Roma, pela providência de Deus, ele se depara com o apóstolo São Paulo. E o apóstolo Paulo evangeliza aquele escravo, aquele homem. De repente, Onésimo fala a sua história para Paulo. De onde era a sua origem, de onde vinha, quem era o seu Senhor. E ali exatamente, queridos, Onésimo era escravo de um servo do Senhor que Paulo muito conhecia, que era Filemon. Eu acho interessante esse texto, queridos, porque quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, operando Deus, quem impedirá, irmãos? Quem pode impedir o agir de Deus na minha e na sua vida? Davi, no Salmo 139, ele disse: olha, para onde eu irei da presença do Senhor? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu me escondo na escuridão, tu me encontras, porque a luz e as trevas são a mesma coisa para ti. Onésimo estava fugindo de Filemon, mas não de Deus. Porque Deus sabia o caminho daquele homem. E Paulo evangeliza Onésimo. Onésimo se converte a Jesus Cristo. E agora era hora de reparar o erro. Agora era o momento de fazer as coisas certas. Como cristão, Onésimo teria que voltar para o seu Senhor. Mas existia uma dificuldade, irmãos. É que os escravos fugitivos, eles tinham como pena a pena de morte. Escravo fugitivo, que era considerado apenas como uma ferramenta na mão do seu senhor, poderia ser morto. Então Paulo vai preparar o coração de Filemon para receber Onésimo. Agora você imagine a situação de Filemon, talvez todo o ressentimento,
toda a mágoa que ele tinha por Onésimo, e agora ele recebe uma carta preparando o seu coração para receber aquele que o havia traído. E então, queridos, esse texto nós podemos dividir em algumas partes. A primeira parte dessa carta que Paulo endereça para Filemon é a parte da saudação. E nessa saudação Paulo vai dizer assim, versículo 1 a 3: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, não é? Aí ele vai falar de Áfia e Arquipo, companheiros de luta, e a igreja que está em sua casa, onde eles se reuniam. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, Paulo se apresenta como prisioneiro do Senhor. Paulo estava preso não porque havia feito alguma coisa contra, o erário, não porque havia matado alguém, não porque havia roubado, mas Paulo estava preso porque era um ministro do Evangelho. E aí, na segunda parte, vem a parte da ação de graças. E aí eu quero que você veja então, do versículo 4 ao versículo 7, esse primeiro momento eu vou ser rápido. E ele diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Irmãos, quando Paulo orava e se lembrava de Filemon, duas características aqui ficavam marcantes na vida de Filemon. Primeiro era o amor que Filemon tinha pelos irmãos. Filemon, ele era um homem que ajudava pessoas, era um homem que se entregava, era um crente de verdade. A segunda característica é que aquele homem era um homem que tinha fé no Senhor Jesus Cristo. E a fé no Senhor Jesus Cristo, meus queridos, não pode ser somente de palavras, mas a fé no Senhor Jesus Cristo, ela se evidencia através das obras. Se eu e você dizemos que cremos no Senhor Jesus Cristo, as nossas obras têm que ser a evidência da nossa fé. Se eu digo que creio no Senhor Jesus Cristo e as minhas obras, elas não evidenciam isso, eu estou mentindo. Se você diz que é um cristão, se você diz que tem fé no Senhor Jesus Cristo, saiba que o seu comportamento, as suas atitudes, as suas obras, têm que ser uma evidência de que de fato você crê no Senhor. Do contrário, é só palavras. Não adianta a pessoa dizer: eu tenho Jesus no meu coração, eu tenho fé em Jesus Cristo, e a atitude dele, o comportamento dele negam. Não adianta, queridos. Nós somos vitrines. Jesus disse certa vez que nós somos o quê? Sal e luz. A luz, querido, ela não pode ficar debaixo de uma cama. Ela tem que estar no ponto mais alto da casa para que todos sejam iluminados. Assim era Filemon. Mas Paulo teve que preparar o coração daquele homem. Afinal de contas, queridos, Filemon era senhor. Era um homem que tinha posses, era um homem que tinha escravos. Naquela época era permitido isso. E agora, Paulo prepara o coração daquele homem para receber alguém que o havia traído. Às vezes, queridas, pessoas nos decepcionam, e é verdade. E a decepção muitas vezes são daquelas pessoas que estão mais juntos de nós. Mas Paulo ia preparar o coração daquele homem. Então, 3 princípios deveriam nortear o reencontro de Filemon com Onésimo. E o primeiro princípio que deveria nortear esse reencontro seria o amor. Amém? Olha aí o que está escrito aqui,
versículos de 8 a 14, diz assim: pois bem, depois que Paulo faz aquele início, na carta, ele diz: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, aí ele diz: prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, estando preso. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Lembra do que significa Onésimo? Útil. Eu te rogo, eu te envio de volta, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me sirva nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Meus queridos, Paulo faz questão de dizer para Filemon que ele deveria receber Onésimo não por obrigação, até porque Paulo poderia ordenar como apóstolo e como pai na fé de Filemon. Mas Paulo estava solicitando o que ele iria pedir em favor de Onésimo. Ele diz: eu estou lhe solicitando em nome do amor. Queridos, amor não é um sentimento. Amor é decisão. Você não ama porque está sentindo alguma coisa. Você ama porque você decide amar. Amar aquele que fez mal a você. Amar aquele que traiu. Amar aquele que muitas vezes pisa no seu pé. Amar aquele que não gosta de você. Amar aquele que fez alguma coisa e você ficou decepcionado. Mas diante de uma situação como essa, você tem uma decisão a fazer. Ou você ama, ou você guarda esse ressentimento para sempre. Queridos, amar é uma decisão. Eu não devo amar porque eu estou sentindo alguma coisa. Sabe por quê? Porque o meu coração é enganoso. Ele é corrupto. Os sentimentos são voláteis. Mas o amor é firme. E amar é uma ação, por quê? Porque a gente estudou em língua portuguesa que amor, né? Amar sendo um verbo, todo verbo indica o quê? Uma ação. Amar é uma decisão, querido. Você decide amar. E quando você decide amar, você tem que decidir, tomar decisão. Paulo estava pedindo em nome do amor. Filemon, embora talvez estivesse com todo o seu coração cheio de amargura, de ressentimento em relação a Onésimo, ele deveria recebê-lo. Eu te estou enviando de volta o meu filho Onésimo, que eu gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, eu sei. Ele, como se assim, ele contou a história para mim. Mas agora, Onésimo, ele é útil tanto a você, Filemon, quanto a mim. Eu queria até conservá-lo comigo, não é? Porque ele iria ajudar Paulo. Paulo estava em prisão domiciliar. Mas, meus irmãos, deveria reparar o erro. Onésimo deveria se reconciliar com o seu Senhor. Deveria retornar pelo caminho de qual ele fugiu. Às vezes, querido,
Querido irmão, querida irmã, as coisas têm que ser reparadas. Tem que ser reparado, querido. Às vezes você aceitou Jesus Cristo e tem mágoa de alguém, aí Deus diz assim: vá lá e se reconcilie com ele. Deus, Jesus diz uma parábola que se você trouxer uma oferta ao Senhor, e ali você se lembrar de que alguma pessoa tem alguma coisa contra você, o que é que você faz? Deixa a oferta, e se reconcilia e depois oferece ao Senhor. Eu acho interessante o pastor Enoque, né, quando ele diz esse versículo, ele diz assim que a pessoa deve deixar a oferta no altar e se reconciliar, porque se levar a oferta talvez nem traga mais, não é? Então deixa a oferta no altar, vai, te reconcilia com o seu inimigo. Irmãos, nós nunca teremos 100% de unanimidade. Esse é o primeiro princípio, o princípio do amor. O segundo princípio que deveria nortear esse retorno de Filemon, ou de Onésimo ao seu senhor Filemon, era o princípio, irmãos, da igualdade. Veja aqui no versículo 15, diz assim: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente. Olha o propósito de Deus na vida de Onésimo: a fim de que eu recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão, caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, porém, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Você já pensou, querido? O Evangelho, irmãos, nos iguala. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Somos iguais em Cristo Jesus. Não tem ninguém, queridos. Não tem ninguém que possa bater no peito e dizer: eu sou melhor do que esse irmão, eu sou melhor do que essa irmã. Talvez pela sua condição social, talvez pelos dons que Deus lhe deu. O escravo agora era irmão em Cristo Jesus do seu Senhor. Na nossa igreja tem pessoas, lá na igreja central tem algumas pessoas que eu digo: Jesus, Deus bota a gente, né, lado a lado com pessoas até que tem uma certa posição na sociedade, mas ali não tem grande, não tem pequeno, somos iguais, irmãos. Você é meu irmão, você é minha irmã. Pastor não é maior do que presbítero, presbítero não é maior do que pastor, não é maior do que diácono. Os irmãos que ocupam liderança na igreja não são maiores do que ninguém. Somos iguais. Somos irmãos. E aí, querido, um escravo se dirigindo agora ao seu senhor e dizendo assim: a graça e a paz do Senhor Jesus, Filemon. Eu acho que Filemon olhou assim para Onésimo: meu Jesus, Deus é maravilhoso. Um fato aconteceu na minha vida bem interessante. Quando eu era jovem, eu não era da igreja, aí eu fui para um São João aqui, eu morava aqui no Conjunto Pirangi, e aí eu fui um São João lá, né? Aí chegou lá, tinha um camarada que começou a olhar para mim, e ele olhando com cara de raiva. E aí esse camarada, rapaz, eu olhava, ficava me encarando. Aí eu fui inventar de dizer assim: o que é que você quer? Rapaz,
Pra quê, meu amigo? O cara era forte e alto. Esse camarada correu atrás de mim. E eu corri com medo dele. E aí, um camarada estava assim, foi a minha salvação. Um rapaz, um homem forte também disse assim, olha, para bater nele tem que bater primeiro em mim. Aí ele se aquietou. E tempo se passou, eu fiquei com muito medo desse rapaz, ali no Pirangi. Tempos depois, eu estou na igreja. Aí lá na igreja, eu vou a um almoço que fazia, almoço de igreja, não tem? De campanha, né? Cheguei nesse almoço, rapaz, quando eu cheguei no almoço, olha que eu vi, o camarada. Digo, vixe, Jesus, misericórdia. Aí eu tentei assim me esquivar dele, ele botou aqueles olhos em mim. Quando eu passei assim, como que não querendo nada, aí ele chegou para mim, Sérgio? Eu, sim, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Eu disse, a paz do Senhor, rapaz, tudo bem? Aí ele disse assim, meu irmão, hoje eu sou um crente. E aí eu disse, eu também. Aí ele disse, eu sou membro da igreja Assembleia de Deus, no Templo Central. Ali, né, da 15? Rapaz, digo, Jesus, o homem que ia dando uma surra em mim naquele dia. Hoje nós somos crentes. Irmãos, é assim mesmo. Filemão deve ter olhado para Onésimo, disse, ai, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. E tudo aquilo ali tem que ficar para trás. Agora nós somos irmãos em Cristo Jesus. Meu irmão, a beleza do Evangelho é isso, queridos. A beleza do Evangelho é saber que Paulo, que era um perseguidor da igreja, que tinha maltratado cristãos, e agora Deus diz para um servo, né, que está escrito no livro de Atos, né? Ananias, vai chegar um homem chamado Paulo, né, que era Saulo de Tarso, que havia se convertido. Você vai orar por ele. Ai, Senhor, eu orar por esse homem? Todo mundo está dizendo aqui que ele veio, né, veio para Damasco, para perseguir os cristãos. Aí Deus, ora, vai orar por ele, rapaz. Porque este para mim é um vaso escolhido. Irmãos, Ananias teve que entender que aquele homem que antes era perseguidor do Evangelho, agora é um pregador. Você já ouviu falar de alguém assim? Que era alguém terrível e hoje é um instrumento, é útil nas mãos do Senhor Jesus. Quantas pessoas, queridos, quantas pessoas. E aí o mundo não entende. Diz, como é que pode fulano de tal, pintou e bordou, fez tudo e agora diz que é crente. E é mesmo. Porque Jesus é aquele que transforma. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então esse é o segundo princípio. E o terceiro princípio? O primeiro princípio que deveria nortear o amor, o segundo princípio que deveria nortear esse encontro, a igualdade como cristão, e o terceiro, querido, perdão. Perdão. Olha só o que diz aí, queridos, no versículo 18, até o versículo 20. Paulo continua trabalhando o coração de Filemão, dizendo, e se algum dano Onésimo te fez, ou se te deve alguma coisa, o que é que Paulo diz? Lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei.
para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Paulo havia ganho aquele homem para Cristo. Então Paulo estava dizendo, versículo 20: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Meu irmão, Paulo agora vai tocar numa ferida, né? Olha, se Onésimo te deve alguma coisa, eu sei que ele te deve. Faz o seguinte, põe na minha conta, eu pagarei. Meus irmãos, sabe por que Paulo estava dizendo isso aqui? Porque Paulo sabia das palavras de Jesus Cristo. Sabe o que foi que Jesus disse na cruz do Calvário? Uma das 7 palavras que Jesus disse na cruz do Calvário tem a ver com isso aqui. O mesmo significado, tetelestai. A palavra tetelestai significa está consumado. Essa palavra tetelestai era usada na época do Império Romano, sabe como? Quando uma pessoa tinha uma dívida para com outra, ou um comércio, e essa pessoa ia lá e pagava toda a dívida dela, eles colocavam um carimbo na nota promissória, e esse carimbo tinha o nome de tetelestai. Está pago. Foi exatamente isso aqui que Paulo estava dizendo para Filemon. Tetelestai, coloca na minha conta, perdoa esse homem, perdoa esse homem, perdoa a dívida que ele tem para contigo, coloca se possível na minha conta, eu pagarei. Queridos irmãos, para que eu e você pudéssemos ser salvos, alguém pagou um preço muito caro, e esse alguém foi Jesus Cristo. Ele é o provedor da nossa reconciliação, sendo Ele mesmo a propiciação dos nossos pecados. Para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Deus, alguém pagou um preço muito alto, e esse preço foi pago por Jesus Cristo. A minha dívida e a sua dívida está paga. Nós não temos nenhuma dívida para com Deus. É por isso que todo aquele que está em Cristo Jesus não será condenado, porque toda dívida foi paga, foi perdoada. Foi exatamente isso que Deus fez conosco. Então nós também devemos fazer. Se nós não perdoarmos, irmãos, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Aquela pessoa que você não perdoa, vai estar 24 horas ao seu lado. Quando você jantar, ela vai estar lá. Quando você almoçar, ela vai estar lá. Quando você orar, você vai se lembrar dela. Quando você for para... Ou seja, vai ficar aquilo no seu coração. Meus queridos irmãos, e aí Paulo conclui, não é? A sua carta, ele dizendo: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Amém? Meus irmãos, Deus preparou o coração daquele homem para receber alguém que o havia traído, o havia decepcionado. Porque somos falhos, irmãos. Nós erramos e vamos continuar errando. Não somos perfeitos. Mas esses 3 princípios devem ser exercitados continuamente: o amor, a igualdade e o perdão. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças, ó Deus, pela tua palavra, e louvamos o teu santo nome, Jesus. Bendizemos a ti, Senhor, porque os teus planos são maravilhosos,
não podemos entender, mas o Senhor faz as coisas como te apraz. Abençoa o teu povo, Pai, abençoa a tua igreja nesta noite. Te damos graças, Jesus, por tudo. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meus queridos. Eu agradeço a oportunidade, pastor Henrique, pela grande oportunidade, viu, meu irmão? Deus abençoe. Graças a Deus por tudo. Meus irmãos, como o Evangelho é gracioso, né? Porque o apóstolo Paulo tinha o direito de exigir de Onésimo, né? Perdão, de Filemon. O direito, como apóstolo, de exigir. Mas ele não exige, né? Ele pede. Ele espera pela graça que está lá em Filemon, a graça de Deus. Filemon tinha direito sobre o escravo, Onésimo, mas abra mão do direito. Nós, às vezes, brigamos, discutimos em casa, porque queremos o nosso direito. Não somos graciosos, não é? Não somos graciosos. E a carta vai terminar com essa frase: que a graça do Senhor Jesus esteja contigo. É sobre graça, não é, presbítero? E que hoje à noite possamos aprender essa graça, porque muitas vezes discutimos e brigamos, porque exigimos os nossos direitos e não somos tolerantes e pacientes com o erro dos outros. Vamos orar e agradecer a Deus por essa noite, por essa festa que Ele nos deu hoje, né? Para adorar o seu santo nome. Feche seus olhos, agradeça, mas também ore por você, para que você seja mais gracioso. E eu vou orar para que eu seja mais gracioso. Senhor Deus e Pai, como nós te agradecemos por tudo o que o Senhor fez aqui neste lugar. Te louvamos, Senhor, pela tua santa palavra, pelo teu Santo Espírito que nos ensina que temos que abrir mão, Senhor, que temos que ser graciosos, tolerantes, pacientes com aqueles que erraram conosco, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos ajude para que possamos viver esse Evangelho em nossas vidas, que possamos abrir mão dos nossos direitos, de quando estamos certos, que possamos, Senhor, ser graciosos, perdoadores, tolerantes com o erro dos outros, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que possamos solicitar, pedir mais do que exigir, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos perdoar mais. Em nome de Cristo, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. Amém, Senhor. Recebei a bênção, irmãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a consolação e que a comunhão do Santo e Divino Espírito estejam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua igreja, irmãos. Qual é? Quarta-feira, 14 horas. Quinta-feira, culto de oração, estudo bíblico da palavra e um suco e uma bolachinha. Meus irmãos, na terça-feira a gente tem aula de artesanato com a nossa irmã Direne, aqui na igreja. Na quinta-feira nós temos reunião de oração às 4 horas, aula de artesanato. Nas Na quinta-feira, reunião de oração, nos encontramos aqui na igreja.
Próximo domingo todos estaremos aqui novamente, com a graça do Senhor. Que tenham todos uma boa semana, saudar, tenham um lanchinho aí fora, com muita alegria. Que o Senhor nos dê uma semana de paz e de tranquilidade. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia trouxe vida a nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separa a luz que alcança só e fazer e te dar o Estamos nós aqui. reunimos-nos aqui, contemplamos-se e rendemos trouxe vida a todos e nos deu acesso à canção do Pai. Para a luz ora brilha, brilha mais. E fazer E te dá nós aqui. o véu que